Não é só sobre vender mais, é sobre resgatar o respeito por uma profissão essencial. Não é só fechar negócios, é transformar a percepção de mercado e criar oportunidades de ascensão. Ao longo do tempo, isso acabou gerando essa repulsa do público em si, do jovem principalmente, para não trabalhar em vendas. O convidado de hoje começou a sua carreira no setor bancário, mas foi nas vendas que encontrou um território fértil para crescer. De atendente a gestor de grandes contas, de vendedor de campo a líder de equipes comerciais. Construiu uma carreira de mais de 20 anos passando por gigantes como General Mills, L'Oréal e BIC. Resultado disso é que em um ano o trabalho foi tão bem feito, não só quanti, mas quali, né? Então foram muitos pontos de vendas assim, que o pessoal fez análise de rentabilidade, de tudo isso, de bonificação. Fala, pô, você nem utiliza bonificação? Fala, não preciso. Às vezes o cliente queria tanto produto que não precisava de bonificação, era só chegar lá, a oportunidade estava lá parada. E aí eu fui promovido a supervisor e descobriu que liderar times comerciais não é apenas bater metas, é construir valor, desafiar a cultura organizacional e profissionalizar o setor. Já liderou transformações em empresas com culturas desafiadoras, onde fazer diferente era um ato de coragem. Ao longo dessa trajetória, ele percebeu que um dos maiores desafios é a falta de preparo formal para vendas. Mas isso é inacessível ao jovem. O que eu tô falando para você aqui, eu pelo menos nunca escutei em nenhum podcast, não escutei na internet, não escutei em nenhum estudo. O que realmente faz uma equipe vender? Como reduzir a distância entre o pior e o melhor vendedor? Hoje, Sami defende que a valorização da profissão passa por estruturar conhecimento, desenvolver competências técnicas e, principalmente, fortalecer soft skills, como inteligência emocional, resiliência e comunicação. Porque aqui não falamos de promessas vazias, falamos de construir o que funciona. Com esse avanço tecnológico do e-commerce e tudo, a gente viu que a profissão do vendedor, a necessidade do vendedor vai continuar existindo forever, para sempre. Então, por que você acha que o papel do vendedor é ainda visto de forma negativa? Por muitos motivos, né? Nós temos vários elementos que historicamente contribuíram para isso, acho que não só no mercado brasileiro, mas eu digo a nível mundial. Quando nós olhamos, por exemplo, filmes de Hollywood, quantas vezes você vê aquela cena do vendedor batendo na porta, vem uma voz lá de dentro, seja o que você estiver vendendo, eu não preciso, eu já tenho, pode ir embora. Então, foi ao longo do tempo vista como uma carreira que não demanda uma formação acadêmica formal, né, de skills analíticos, de uma graduação curricular que vá diferenciar o vendedor de outras profissões, visto como uma profissão de um poderio menos intelectual que outras, né? Então, as pessoas acabaram sendo empurradas para vendas sem uma formação anterior, né, que permitisse que elas tivessem domínio não só daquilo que estavam vendendo, mas do consumidor, do momento certo. E, ao longo do tempo, isso foi causando nas pessoas certa repulsa. Então, não raro, assim, dentro da própria empresa, eu já tentei recrutar pessoas de outras áreas, do financeiro, por exemplo, para trabalhar com a gente no back-office, não era nem vendas na linha de frente. E as pessoas falam, eu não me imagino trabalhando em vendas, e não queriam nem escutar qual era a função que elas iriam desempenhar, mesmo com uma chance de desenvolvimento de carreira muito maior do que elas têm hoje na área delas, né? Uma futura promoção e contribuindo muito mais para o business. Então, também, infelizmente, ao longo do tempo, nós tivemos muitos vendedores que prometem coisas e não entregam, é uma profissão dotada também de descredibilidade. A gente viu algumas profissões como, por exemplo, no passado, corretor de imóveis ou vendedor de carros, que eram muito problema, assim, traziam muito problema para quem comprasse, então a pessoa também tinha de certa forma, até uma ojeriza para essas profissões, né? Então, ao longo do tempo, isso acabou gerando essa repulsa do público em si, do jovem principalmente, para não trabalhar em vendas. Então, hoje, em 2025, nós temos toda a tecnologia, a internet aí, o YouTube, os streamings. Então, se você chega hoje para uma criança... Já era assim no meu tempo, mas hoje, se você chega para uma criança e pergunta para ela com 10 anos de idade, ô Enzo, o que você quer ser quando crescer? Certamente ele vai falar, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer digital, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser rapper, eu quero ser bombeiro. Na nossa época era bombeiro, policial, médico. Meu filho ainda quer. Ele quer, né? E hoje eles querem isso, mas assim, você jamais vai ouvir uma criança de 10 anos dizer que quer ser um vendedor. Então, é muito cultural isso do Ocidente como um todo, né? Não só do Brasil, como eu disse. E
para mim, fazendo essa análise, né, a hora que a gente foi ao longo dos anos de carreira conversando com cada um desses vendedores, nós víamos é isso que eu estou dizendo, vem de cada um dos depoimentos dele, de como eles chegaram até vendas, né? Então, o vendedor, infelizmente, ao longo do tempo, ele foi visto como essa pessoa, o sujeito que não obteve um sucesso, uma carreira formal em áreas mais consolidadas da economia, né? E partiu para vendas como uma válvula de escape, e aí foi fazer o que os outros não queriam, né? Dessa forma. E, Sami, eu tenho... eu penso também que tem um pouco... trouxe lá do passado, né? Vendedor, acho que é uma das profissões mais antigas que existem, né? Mas eu acho que durante muito tempo a oferta ela era tão restrita que bastava tu ter o produto para oferecer, né, que tu tinha uma facilidade de vender, o que hoje em dia é completamente o inverso, né? E talvez naquela época não existisse uma responsabilidade tão grande com a venda e criou-se aquela imagem do vendedor enrolador. Isso. Né? Do mentiroso, do Exato. sacana, né? Ou seja, pô, esse moleque fala muito, ele podia ser vendedor ou político, né? Cria-se essa questão. Só que ao longo do tempo o mercado ficou mais competitivo e, obviamente, está muito mais complexo vender, né? Tá muito mais complexo vender. Só que mesmo assim, como tu falou, ainda é uma profissão que não tem esse destaque, essa valorização que outras profissões mais técnicas têm. O meu filho fala que quer ser bombeiro, fala que quer ser policial, muito por causa dos desenhos animados, né? Então ele tem a patrulha canina, tem isso tudo que influencia. Mas ele, por me ver no dia a dia, ele sempre fala assim, pai, quando eu crescer eu posso vender lá na Sellers junto com você? Eu falei, não pode, filho. Então tá, pai, quando eu crescer eu quero ir pra lá. Que eu acho que também tem uma questão de quem admira a profissão, acaba transmitindo isso para as próximas gerações, que é o meu caso com meu filho, por exemplo, né? Ele vê isso de uma maneira diferente do que provavelmente filhos de outras pessoas que não têm esse contato, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Sami, falando dessa questão dos jovens, né? Falando aí do meu filho, do João, que está vindo aí, né? Que provavelmente vai ter a mesma paixão que tu teve. Mas, assim, por que tu acredita que, de maneira geral, os jovens eles não enxergam essa carreira como uma via atraente, né? O que tu acha que gera que contribui para esse afastamento, né? Para quem não está vivendo o dia a dia de vendas dentro de casa, ou pelo menos não olha isso com bons olhos, como é que a gente vai atrair os jovens para isso? Bom, sem prejuízo do que eu disse, que já é todo esse estigma, né, do vendedor, é porque falta muito conhecimento. O jovem ele não tem acesso do que realmente é o universo de vendas, e quando eu falo vendas geral, mas principalmente aqui com um enfoque em bens de consumo, né? Então a gente está falando aqui de indústria de alimentos, personal care, home care, farmacêuticas, bebidas, enfim, tudo quando a gente vai num supermercado, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, né, tudo que está lá dentro. Então, para aquele produto chegar na gôndola, existe um trabalho gigantesco por trás que foi feito. E esse trabalho, a dificuldade é que esse jovem enxerga esse trabalho como uma ciência. Uma ciência, literalmente falando, como se fosse uma ciência igual ao direito, como se fosse a engenharia, a matemática ou outras de carreira acadêmicas já consolidadas, mas principalmente que ele, tirando esse estigma, ele consiga, hoje a gente sabe que está muito forte isso, as vocações acabaram ficando para trás, né? Uma coisa do passado, talvez você perguntar até para o jovem sobre o sentido da vocação, ele não vai saber exatamente a etimologia, de onde veio, o que é. Então, a carreira se tornou, assim, uma coisa de um combinado entre rendimento financeiro versus trabalhar menos. A geração nova, ela não quer trabalhar como a minha geração, por exemplo, que se dedicou muito tempo à carreira, long hours, o famoso workaholic, e isso acabava espantando os jovens. Então, eles querem o melhor dos dois mundos, né? Querem trabalhar pouco e ganhar bem, ganhar muito. Sem muita pressão. Sem muita pressão, exatamente. E vendas, necessariamente, já é uma área de pressão. Então, isso acontece muito nas empresas onde eu passei. Então, é comum que... hoje eu faço isso na veia, né? Que é o incentivo de vendas para o time comercial. Então, normalmente é incentivo financeiro, ou uma premiação física, um iPhone, uma TV, ou viagem. E aí as outras áreas vêm, por que vendas viajam? Porque vendas é mais fácil, tá todo mundo curtindo, tá tomando cerveja e tal.
Só que eles não querem a pressão do número, né? Então as áreas internas não têm essa pressão de bater a meta. Aquela coisa do fechamento mensal, aquela emoção que todo mundo que trabalha ou já trabalhou com vendas sabe. Então esse distanciamento do jovem da profissão de vendas e a falta também de uma estrutura, vamos dizer, organizada, sistematizada de informações como existem nas outras carreiras, faltando em vendas, é que eu vejo que distancia essa geração e os jovens de quererem se tornar vendedores. E não acha, Sami, que tem uma questão também... eu escutei isso de um amigo, que ele falava assim, ele até não... Ele é um advogado, mas que se considera um advogado vendedor, né? Porque ele se posiciona muito bem comercialmente, né? Ele capta muito negócio para o escritório dele. E ele falava assim, cara, eu não consigo entender porque as pessoas não percebem que a maneira mais rápida de ascensão econômica que existe é tu dominar o skill de vendas. Porque vendas te dá uma oportunidade de obter um ganho, né, relativamente numa janela curta, vamos dizer assim, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Ou seja, alguém que está começando a carreira e investe, e estuda, e se dedica e tudo mais, talvez em 5 anos esteja numa relação de ganho bem acima da média nacional. Mas, quando a gente está falando desse prisma de remuneração, talvez os jovens também não tenham essa percepção, né? Não tem essa clareza, né? E quando tu fala se tornar um advogado, se tornar um médico, existe inconscientemente uma mensagem que é ligada ao ganho. Exato, né? Exato. E vendas não está ligado a isso, né? Como é que tu enxerga essa falta de clareza? Sim, é isso. Eu acho que falta é que por não existir uma graduação em vendas estruturada e não ser uma área reconhecida, equiparada a essas outras ciências, né, da academia, realmente falta informação, eles não enxergam isso. Então, por exemplo, hoje, sem medo de errar, assim, tem muitos vizinhos médicos, conhecidos, enfim. Estou pegando médico como exemplo, mas poderia ser dito. Claro que em todas as profissões vão ter os super destaques que estão lá no topo, esse não estou considerando aqui nessa análise. Mas, por exemplo, um salário médio hoje de um médico, um plantonista, não de consultório ou de cirurgia, estou falando de um plantonista mesmo que está ali no início de carreira, vai girar em torno aí entre 40 a 70 mil reais, dependendo de quantos plantões ele faz. Legal. Se a gente considerar que o curso de medicina hoje, se eu não estou enganado, com residência, vão para 8 anos aí de estudo, e aí ele começa a fazer plantão, tudo, e exercer a profissão de verdade, esse é o tempo que ele leva para começar a chegar nesse nível de ganho, né? De rendimento. Só que tudo que está para trás, quanto ele investiu, se não foi uma universidade pública, né? O quanto ele investiu numa universidade particular, mensalidades acima de 10 mil reais, mais os materiais, mais viagens, mais algum curso que ele for fazer. Então, assim, é um investimento muito alto. E normalmente são os pais, né, desse jovem que banca, porque o jovem nessa idade não tem condição, até porque muitos estudam o dia todo. Então, assim, você faz um investimento muito alto para ter um retorno ok no início de carreira. Em vendas, se a gente for considerar, se existisse esse curso de graduação, o jovem saindo ali com 22 anos, 23 anos, e tivesse os mesmos 8 anos já nesse início, entre vendedor júnior, vendedor pleno, sênior, 1, 2, 3, coordenador, até chegar a uma gerência, ele vai fazer, lógico, não tudo isso, mas vai fazer um salário muito bom. Então, tem empresas aí hoje num gerente médio na faixa de entre 15 a 25 mil reais. E quando ele dá o passo para gerente sênior, isso passa da casa dos 30, 35, e quando ele chega a diretor vai ser uns 70, 60 mil, dependendo da empresa, evidentemente. Não são valores exatos. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter uma responsabilidade numa ciência que hoje é carente de mão de obra, assim, muito carente de mão de obra qualificada na sua base da pirâmide. Depois a gente vai falar mais quem são os que sobem nisso, nessa pirâmide de vendas, né? Mas isso é inacessível ao jovem. O que eu estou falando para você aqui, eu pelo menos nunca escutei em nenhum podcast, não escutei na internet, não escutei em nenhum estudo. Então é como se a gente estivesse abrindo as cortinas do universo de vendas para esse jovem, que às vezes vai perder bastante tempo em outra profissão, numa escolha que ele queira fazer baseado na rentabilidade, e que sem dúvida alguma vai ter uma concorrência muito maior do que ele vai ter em vendas. Estou falando hoje, talvez se isso vier a ser uma realidade daqui 20 anos, esse cenário mude, mas
essa é uma realidade que ele poderia ter muito sucesso pessoal, financeiro, de realização, se ele optasse por uma carreira que demanda mão de obra qualificada, e hoje a gente tem uma lacuna grande no mercado não preenchida, né? E tem também, né, Sami, ainda explorando um pouquinho essa linha, tem também um fator de status, né? Que eu Sim. acho que a gente não pode também deixar de falar, né? Muitas vezes, além da percepção inconsciente de ganho que médico, advogados têm, acho que desde do Brasil imperial, talvez, a gente construiu inconscientemente como sociedade um status, né? Exato. De cargos e títulos. De cargos e títulos, É. né? E vendas não tem isso. Não tem. Né? Tu acha que esse também é um fator importante? Sem dúvida alguma. Isso aí, acho que todo mundo que tem os avós ou os pais vivos aí vão lembrar de falar, o sonho de todo pai é ver o filho médico, né? Essa frase acho que acompanhou gerações. Assim. Então, esse status, né, adotado, o advogado, o engenheiro, o físico, o matemático, profissões totalmente já consolidadas e formais e que tiveram principalmente, esse é um ponto interessante, né? Se nós formos na Netflix, em Hollywood ou em qualquer outra área, a gente vai ver lá aquele filme do Cuba Gooding Jr., do John Hopkins, me fugiu o nome do médico agora, mas que... Mãos de... Isso, que ele faz lá a cirurgia, o primeiro médico negro lá e tal, e tem aquele outro do Vivian Foe, que me fugiu o nome também, que ele era faxineiro, não conseguiu se formar e tal. Então você tem referências aos borbotões, assim, nessas profissões, de pessoas que criaram coisas inimagináveis para a ciência dessa área, né? Então, por exemplo, o filme também sobre a fertilização in vitro, que foi feito em 79 na Inglaterra pelos médicos, também não me recordo o nome deles, mas isso se torna uma referência que talvez uma pessoa olhe quando está vendo esse filme com 8, 10 anos e fale, eu quero ser isso. Exato. E o vendedor não tem isso. Ou talvez o único filme que mostre, posso estar enganado, né? Mas talvez o único filme que mostre isso é o Fome de Poder do Kevin Costner, da história do fundador do McDonald's, né? Do Founder em inglês. The Founder, com o... Kevin Costner. Não. Com o Michael Keaton. Não, Michael Keaton, perdão. Michael Keaton, é verdade. Então, esse filme, o que mostra ali? Ele era um vendedor com 50 e poucos anos, que foi bater Roy Kroc, que foi bater de porta em porta vendendo lá produtos de milkshake e tal para lanchonetes. E ninguém queria, ele estava bravo, e um dia ele conheceu a operação do McDonald's. Aí entra aquela veia empreendedora dele que enxergou talvez uma oportunidade de escala que os próprios fundadores do McDonald's não tinham visto. Perfeito. E o filme causa aquela confusão generalizada, né? Uma questão totalmente emocional dos irmãos, ele totalmente um capitalismo selvagem ali da parte dele, eu não vou entrar no mérito aqui, mas o vendedor, no máximo, é isso que aparece. Você vê, até ali tem um sujeito que não agiu 100% de forma ética, né? Ali naquele filme. Mas ele é esse papel. Talvez não seja uma coisa tão inspiradora como uma pessoa que vai lá, salva vidas, ou até um bombeiro que quebra, até numa ficção, no Dia Depois de Amanhã, do Dennis Quaid lá, que ele entra em Nova York para salvar o filho, que ele era aquele cara que fazia expedição na neve, lembra? Isso talvez inspire pessoas a ser, sei lá, expedicionários, arqueólogos, montanhistas, enfim, mas o de vendas em si, a gente não tem isso como tem nas outras carreiras, né? E deixa eu te perguntar, assim, a gente está falando disso, eu lembrei de uma passagem minha, eu posso te contar depois, mas queria escutar de ti. O que te inspirou quando jovem a ir para vendas? Então, essa é uma pergunta que eu acho que eu tô aqui hoje justamente porque eu passei por isso também. Então, eu sou mais um que caiu em vendas por não saber exatamente o que queria fazer no início da carreira. Então, eu sou aqui de Campinas, no interior de São Paulo. A minha turma, né, de adolescente ali do colégio, da rua da casa dos meus pais, vivia ali classe média, tal, nada... Então, a gente não teve uma orientação, assim, de que carreira exatamente seguir e tal, era tudo muito ainda rudimentar. Naquela época, nós tínhamos 2 universidades só na cidade que eram concorridas demais, porque vinha gente do Brasil inteiro, que era a Unicamp e a PUC. Então, era, assim, uma coisa absurda. Então, até naquela época, o curso técnico era muito ainda vivo, né? Isso aí acabou morrendo ao longo do tempo por tantas universidades que abriram depois. Não encaminhado por uma carreira assim de vocação ou coisa do tipo, eu fui trabalhar em banco, porque todos os meus amigos ali trabalhavam em banco no início de carreira, e para mim era legal, porque era um salário ok para a idade, né, ali 20 anos mais ou menos,
E trabalhava pouco no sentido de horário, assim, carga horária, e não trabalhava final de semana. Ah, então tá feliz. Só que quando a gente começa, aí a gente vê o dia a dia como ele é, claro. E eu não tinha perfil para aquilo. Eu não gostava, não era o que eu queria fazer. E permaneci por 6 anos. Eu fiquei 4 anos no Banco Real, finado Banco Real, né? Quando a BN comprou. E depois eu saí do Banco Real e fui para o Unibanco. Então, no Banco Real eu fiquei 4 anos, trabalhei como caixa, então aquela época antiga ainda de autenticar, aquelas filas gigantescas, não imagina aplicativo, no Malemar tinha caixa eletrônico direito. Então... contando na mão. Dinheiro, paguei muita diferença de caixa, às vezes a gente porque você trabalha ali 6, 7 horas direto para cometer um deslize, é muita atenção ali. E aí depois fui para o Unibanco, e no Unibanco chegou uma hora que eu falei, não é isso que eu quero fazer, eu já estava com 25, 26 anos ali. Eu falava, não é isso que eu quero fazer. E acabei enveredando para vendas, saindo do Unibanco, fui trabalhar numa empresa de representação comercial ainda, no interior de São Paulo, que era de Bauru, né? Que vendia cintos, carteiras, bolsas. E dali que eu conheci o mundo do varejo, de supermercados, key account, era preposto. Legal. E aí conheci o mercado dos key accounts, né, na região, ainda tinha nos hipermercados ali a seção de moda, ainda existe isso, né, mas muito, assim, infinitamente menor do que já foi. Seção de quê? De moda mesmo, ali, de moda, vestuário. Então ali, cintos, carteiras, bolsas, calças, calçados, enfim. E ali eu comecei a ver a dinâmica do que era o varejo. Ali me despertou. Eu falei, isso aqui tem lógica. Porque assim, no banco, não me guardava lógica. Porque o que eu fazia no banco? Era autenticar documento. E para se destacar e crescer na carreira, eu tinha que vender capitalização para idoso, vender seguro de vida que ninguém queria, ou seja, era empurrar produto para tirar dinheiro das pessoas e fazer aquela famosa venda casada. Então tinha até um conflito moral ali, ético, no sentido daquilo, né? Respeito quem faz, mas para mim não rolou, né? Não era aquilo que eu queria fazer. Então quando eu fui para esse formato de vendas do varejo, eu percebi as lógicas de tudo ali, porque eu também não tive uma escola. Vai lá, põe o mostruário em cima da mesa para o comprador, e ele vai dizer o que quer comprar, e aí você entra na negociação com ele. Até aí, assim, uma criança de 10 anos sabe fazer isso, né? Porque você quer esse, não outro, tal. Imagina, não existia nada assim, falar, por que eu tô vendendo esse? Qual que é a margem de contribuição desse produto? O que ela me dá? Se eu liberar um investimento ou se eu der um desconto, qual vai ser o efeito na margem final do cliente aqui? Imagina, não tinha planilha, não tinha nada, era uma venda, então assim, o dono talvez da fábrica que sabia quanto dava lá no final. Ou nem ele. Ou nem ele, exatamente, né? Mas, aí a hora que os compradores começavam a falar de margem, começavam a falar de estoque, de sellout, de giro, de execução, de exposição na gôndola e tudo isso, e cross-merchandising, conceitos de trade, coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, opa, peraí, eu tenho um universo aqui inexplorado. E aí eu comecei, e nessas famosas salinhas de espera, né, eu conheci uma vendedora da General Mills na época, que vendia... A General Mills aqui no Brasil na época, ela estava com o Forno de Minas, o pão de queijo, né, aquela massa fresca, Frescarine, o Nature Valley, que era uma barrinha de cereal sumiu do Brasil também, e o Häagen-Dazs, o sorvete. E acho que tinha mais uma marca, mas não vem ao caso. E aí ela falou, a gente começou a conversar e tal, e eu comecei a perguntar para as pessoas se eles sabiam de algum processo seletivo das suas empresas, né? Que eu falei, peraí, aqui a empresa e eu via que os vendedores já chegavam, eu não tinha nem laptop naquela época. O vendedor chegava, abria o laptop, eu achava aquilo o máximo. Eu falava, nossa senhora, eu quero trabalhar o cara com uniformezinho, polo, com a camisa da empresa. Então eu falei, quero... Fumadinha. Eu quero trabalhar nisso aqui. E aí eu participei de um processo seletivo da General Mills em Campinas, né, para a região de Campinas, e passei, fui aprovado e comecei, foi minha entrada nesse universo de multinacionais, né, quase 20 anos isso. Então, ali eu comecei como vendedor e daí a história, me apaixonei completamente. Engatando já que eu contei minha história aqui, eu falo o porquê que ali eu vi muita oportunidade, né, acho que talvez uma veia empreendedora também, mas é isso que eu senti, porque eu consegui enxergar todas as lógicas que estavam envolvidas para eu poder vender mais, para eu prospectar clientes. Então, assim, eu entrei no interior de São Paulo fazendo food service e varejo. Então, o varejo eu já conhecia um pouco, achava que conhecia pelo menos, né? Mas ali aquele estava bom para mim e eu fui desbravar o food service. Então, foi quando eu trabalhei com roteirização, com a questão de porta a porta, mais como é o formato da Souza Cruz, da Philip Morris, da BRF e tal, Coca-Cola, enfim. E não tinha nada, não existia um trade marketing na empresa ou alguém lá que fosse, por exemplo, meu supervisor ficava em São Paulo e não pisava em Campinas.
Então era só o trabalho à distância e tudo eu tinha que descobrir e desbravar sozinho. Então eu fui, naquela época, a internet ainda, de certa forma, rudimentar, era discada. Tinha que saber procurar, assim, como fazer roteirização. Então, apesar de óbvio, eu chegava a pegar por mapa de papel, não tinha Google Maps, nada, né? E fazer, assim, qual é a rota mais fácil de cidades, né? Então, por exemplo, eu estava em Campinas, eu tinha que ir até Limeira. Então, eu tinha que mapear quais eram os pontos de venda que eu tinha que visitar em Limeira, quais eram os potenciais, tudo. E aí perguntava muito, né? Falava, ó, qual é a melhor padaria aqui da cidade? Qual é o melhor e tal? E assim a gente ia fazendo e buscando. Ao passo que, imagina que se eu caísse ali, esperasse que tudo viesse pronto, eu ia ficar trocando figurinha nos pontos de vendas existentes, não ia fazer essa expansão, né? Resultado disso é que em um ano, o trabalho foi tão bem feito, não só quanti, mas quali, né? Então foram muitos pontos de vendas, assim, que o pessoal fez análise de rentabilidade, de tudo isso, de bonificação. Fala, pô, você nem utiliza bonificação? Fala, não preciso. Às vezes o cliente queria tanto produto que não precisava de bonificação, era só chegar lá, a oportunidade estava lá parada. E aí eu fui promovido a supervisor e mudei para São Paulo. E aí a coisa andou direto, assim, né? De chegar em São Paulo sendo supervisor, passei a gerente regional e assim por diante, aí a carreira aconteceu. E esse comportamento ele é interessante, né? Porque hoje muita gente quer chegar e tá com tudo pronto, né? E às vezes isso tolhe um pouco a própria curva de aprendizado, né? A própria curva de aprendizado. Entretanto, tem um trade-off, né? Que é o seguinte: muito do sucesso das carreiras de vendas, obviamente, vem do perfil, vem do intelecto, mas vem da sorte também, que era de estar no lugar certo para te dar a chance, os instrumentos para poder chegar, alçar uma carreira de sucesso, porque as coisas não estão claras, né? A gente vai em vendas, a gente desbrava muito, né? E aí volta para a temática da questão da importância de ter algo estruturado, né? E aí, Sami, falando nessa questão dos aprendizados que ocorrem na prática e do valor deles, né? Como é que tu enxergas os prós e os contras desse aprendizado, vamos dizer assim, on the job? Bom, os prós, sem dúvida alguma, são os hard skills que você aprende no dia a dia mesmo, né? Então, você vai aprender ali a buscar a melhor rentabilidade, a buscar a positivação com o mix correto no ponto de venda, aquela coisa bem básica mesmo do vendedor, né? Você por exemplo, aqui pela audiência fica mais fácil de entender. Não adianta só chegar no ponto de venda e vender a Coca-Cola KS. Eu tenho que vender a Coca-Cola KS, a Sprite, a Fanta, a variação do suco Del Valle, enfim, todo o mix portfólio que a Coca-Cola tem que colocar lá dentro, claro, de acordo com a estratégia de cada ponto de venda. Depois, tamanho, tudo isso. Então, essa noção, às vezes, a empresa não te passa, por incrível que pareça. Ela não tem um planograma definido, a estratégia de segmentação de qual produto eu vou colocar no varejo, no atacado, tamanho de embalagem, tudo isso. Em 2025, isso ainda não é claro para empresas. E se não é claro para a empresa, imagina para o vendedor lá na ponta, né? Que chega sem essa formação. Então, assim, você vai desbravando isso assim, no facão, né? Você vai abrindo a clareira ali no facão, sem muito apoio. Já os contras do on the job é isso, também, porque você pode fazer vendas colocar produtos que não giram naquele formato de varejo ou de indireto, por exemplo, e causam estoque, depois você vai ter que investir muito para girar aquele estoque ou fazer uma devolução no pior dos mundos. Também a questão dos investimentos. Você vai soltar investimento. Se não souber controlar a conta corrente, né, do investimento, com a hora de parar, a hora de liberar e saber principalmente qual ação que traz mais resultado, calcular o ROI, esse é um problema gigante do on the job. Se você não tem uma formação muito clara financeira para esse vendedor, a chance de você colocar dinheiro no lugar errado, gastar errado, colocar produto errado no ponto de venda, ter muita ruptura também por questão de planejamento, né, de forecast de vendas, isso é uma parte super importante. Então, esse para mim é o contra, claro, assim, são hard skills que sem uma formação prévia, aprender leva muito tempo. E o próprio tempo em si, né? Então, às vezes eu vejo assim, como eu citei o exemplo da medicina, né, 8 anos do médico, né, para estudar, para fazer a residência e começar a atender, né, a operar mesmo, a exercer a profissão. O vendedor, para ele desenvolver os hard skills, leva muito tempo também.
Então, às vezes, sei lá, é difícil precisar um ano. Cada um tem uma velocidade de aprendizado. Então, às vezes, 3, 4, 5 anos, 6 anos. Eu conheci também gente ao longo da carreira que com 20 anos de empresa não dominava conceitos básicos desses de finanças, né? E muitas vezes porque não foram nem expostos, não foram apresentados a eles pela empresa. Então eles não buscaram e a empresa também não fez o caminho de ensiná-los. E aí causou assim um gap, né, de competências técnicas que não foi preenchido. Então esse para mim é o grande contra do on the job, assim. Ele vai depender muito da vontade pessoal da pessoa pegar isso e desenvolver. E aí, claro, emendando nesse on the job com a vontade individual, que a gente fala que até uma veia empreendedora, né, individual, da pessoa não se limitar àquele escopo. Ela fala assim, pô, eu sou pago para apertar parafuso, mas se me pedir para lavar um copo aqui, eu não vou lavar, porque eu sou contratado para isso. Isso é uma mentalidade muito presente na América Latina como um todo, né? Então, a pessoa que transcende essa parte começa, não, além de eu lavar o copo, eu vou varrer o chão, vou passar um pano, vou limpar tudo aqui, deixar tudo brilhando bonitinho, ela obviamente vai se destacar. Então, é o que a gente fala, são os pedágios que a gente paga ao longo da carreira, né? De não ligar para horário, de priorizar a carreira em si, né? De fazer mais do que a média faz e você, obviamente, vai se destacando com isso. Só que, às vezes, esse se destacar no início é para você buscar muito aprendizado, desenvolver muitos hard skills que uma graduação já teria preenchido, entendeu? Esse é o grande ponto que eu falo. O on the job, ele vai para um caminho onde ele vai te levar meio que numa estrada cheia de buracos, chuvas, tempestades e tal, que às vezes uma formação acadêmica te daria uma estrada, uma highway pavimentada, assim, bonitinha, sem trânsito para você chegar. Seria perfeito? Claro que não. Mas com certeza pouparia um tempo muito grande de conceitos básicos. Uma coisa é fato, né? Isso está em conta, senão a contabilidade, o DRE, tudo que a Faculdade de Ciências Contábeis faz, não existiria. Claro. Então, uma pessoa já sairia da graduação em vendas com esses conceitos financeiros totalmente claros, assim, dominantes. Por exemplo, uma coisa que eu falo bastante, né? Que pega muita gente. E eu também, às vezes, não posso falar que eu sou o guru desse tema. Até porque minha futura esposa é gerente de impostos, né? Então, eu tenho dentro de casa isso. Então, assim, o comercial, de maneira geral, ele não domina a parte tributária. Às vezes, pessoas de RGM, pricing e tal, também tem muita dificuldade nisso. E o Brasil não contribui também, né? Nosso famoso manicômio tributário gera para as pessoas muitas incertezas, dúvidas na formação do preço. Aí, a hora que você forma o preço, você ainda tem a dificuldade de entender a margem da cadeia. Muita gente ainda confunde margem com markup. Então, imagina assim, o on the job disso é coisa para 8, 10 anos. É uma coisa que demora muito para acontecer e com um detalhe fundamental, dependendo do ambiente em que essa pessoa está inserida. Se for uma empresa que não tem controles, que o próprio controller ou financeiro não é um entusiasta dessa parte, e esquece. Isso daí, assim, a pessoa não vai conseguir desenvolver, primeiro porque não vai nem ter acesso às informações. Normalmente os financeiros vão chegar assim e falar, não, uma informação muito confidencial, não posso passar isso para o time de vendas que eu posso ter vários. Não estão errados, eles estão certos. Mas assim, o ponto é como e onde, na BIC, né, onde eu trabalho hoje, a gente tem uma relação super legal com o CFO e com todo o business partner e tal, todo o time de finanças, né? Aonde eles liberaram para nós, entendendo isso que eu estou falando, a gente precisa dar um salto com o time de vendas. Então hoje o time comercial da BIC, ele é extremamente bem preparado nessa parte financeira. A gente está nisso já há uns 4 anos. E são 2 KPIs financeiros no bônus anual deles. Mas KPI financeiro não é aquele genérico. É o da carteira de clientes dele. Então, eles têm ferramental para isso. A gente desenvolveu internamente dashboards, todos onde ele tem acesso ao P&L do cliente dele, com todos os investimentos, todas as linhas, contratos. Então, assim, a questão tem um KPI importantíssimo nosso, que é o Trade Investment Effectiveness, que é a eficiência do investimento nos clientes, onde a gente tem que crescer mais net sales do que nós crescemos em investimento. Então, se eu perguntar hoje para qualquer vendedor da BIC, ele domina isso de A a Z. Então, a gente conseguiu deixar isso. Mas por quê? Porque o ambiente favoreceu aquilo. As pessoas que decidem por isso entenderam que era fundamental a gente elevar o sarrafo da empresa nesse sentido. Mas muitas empresas nem chegam nesse nível, né? Então, o on the job, para mim, ele é custoso, demorado e não necessariamente ele te entrega um produto final de qualidade. É que quando o processo ele não tá claro e o caminho não tá claro, o ambiente é mandatório, né? Ou seja, se o ambiente ele te permite evoluir, te permite questionar, te permite inovar,
por mais que tu não tenha um processo claro, tu tá ali com a permissão para construir, né? Exato. E aí voltamos para aquele comportamento lá intraempreendedor, de ir buscar, fazer inquieto e construir. Agora tem um ambiente que não proporciona isso. Exatamente. Né? Tem ambiente que... Muitos ambientes eles te podam, inclusive, né? Exato. O seu próprio ecossistema, o seu próprio ecossistema, o bioma ali, chama como queira, dos seus colegas que estão ali orbitando à sua volta, eles vão te podar para você não levar o sarrafo, senão eles vão ter que ir para cima. Eu vi muito isso acontecer. Exato. Até uma pegada mais do funcionalismo público em empresa privada. Então fala assim, não trabalha muito aí, não faz muito isso, porque senão vai pegar mal para mim aqui, né? Que eu não tô fazendo isso. Então sem dúvida alguma, o ambiente é determinante. Tu trouxe na tua fala, até anotei aqui, sobre essa questão da formação, né? Acho que tem dois paralelos, né? Vamos olhar oportunidade para os dois lados, né? Vamos olhar copo meio cheio para os dois lados. No ambiente atual, né? Ou seja, onde a gente não tem estruturado e tudo mais, o copo é meio cheio para quem tem atitude. Uhum. Né? Sim. Aí a gente falava hoje mais cedo no nosso almoço, né? Se tu fizer o que tu acredita, provavelmente tu vai te diferenciar e provavelmente tu vai crescer. Sim. Então o copo meio cheio do hoje, né? Cara, quem se dedica, quem faz, cresce. Exato. Né? Agora, qual é o copo meio cheio do... Vamos botar um processo, vamos dar escala, vamos padronizar, vamos subir a régua. É que hoje, cara, tá invisível uma série de perdas que as empresas têm por justamente não subir a régua do todo. Exato. Né? Tu trouxe na tua fala aqui que, por exemplo, assim, tem muitas empresas, e eu corroboro com ela, tem muitas empresas que não tem um mix ideal por canal, que não tem uma regra de investimento, que não tem uma política comercial clara, que não tem uma série de coisas. E quando a estratégia ela não está feita, ela está feita, porque alguém está fazendo. Exato. Seja o vendedor que está fazendo a cabeça dele, e ele faz como ele quer, porque se não tem uma regra clara, a regra vai ser feita de outra forma. Uhum. Só que quando ela é feita de outra forma, as perdas em escala também são altas, né? Então, o fato da gente chegar numa visão que as empresas não têm essas diretrizes todas, é um reflexo desse, digamos assim, desse impacto em cadeia de não ter uma formação, porque o vendedor ele não tem uma formação, ele vai crescendo, quando ele é promovido muitas vezes, ele não é promovido porque ele é a pessoa certa para aquele cargo, ele é promovido porque ele era o melhor vendedor. Exato. E ele não estava preparado para criar uma política, para criar um mix. Então, quando ele chegou numa posição de decisão, de estratégia, ele não sabe tomar, logo a organização não tem estratégia. Exato. É isso. Isso é perfeito que você trouxe, César, porque, por exemplo, eu passei por isso, né? Então, na General Mills, era muito assim, a empresa estava em uma fase de transição, depois eu saí de Campinas para São Paulo e tal, e aconteceu exatamente isso. Precisou vir uma consultoria para definir uma estratégia, e depois, participando de outras, teve uma delas que colocou uma frase que eu achei genial, que foi a cultura come a estratégia no café da manhã. Todo mundo sabe disso, né? E essa implementação naquela época durou talvez 6 meses, nem isso, porque a cultura era do imediatismo, era aquela cultura do fechamento mensal, e a estratégia não permanecia de pé, dependendo exatamente do valor individual de cada um. Então, realmente, naquela época a empresa amargava prejuízo no Brasil, né? A matriz norte-americana tinha que injetar dinheiro aqui para salvar o resultado, né? Para não fechar no vermelho. Mas muito por causa disso. Se você não tinha essa parte macro definindo a estratégia para o vendedor lá na ponta ser um executor, né? Então ele tinha que, da cabeça dele, talvez ele fez o curso lá de marketing, alguma coisa, isso aqui vai ser legal dessa forma. Ia lá e fazia de qualquer jeito. E a coisa, no todo, a hora que você soma tudo, vinha o PNL ali negativo, né? Exato. Então, realmente é uma... a pessoa que se destaca nesse formato, que quem consegue entender todas as lógicas envolvidas ali da melhor forma, ela vai ser alçada. E aí, por exemplo, essa pessoa, ela depois, a gente vai falar disso, né? Mas tem que desenvolver soft skills aí de controle de inteligência emocional, de liderança e várias outras coisas. Mas ela
é promovida primeiro porque foi a que, ou que vendeu mais, ou que dominou uma melhor estratégia, ou que se destacou por um motivo XYZ, né? Que tá acima da média dos outros e que surge uma oportunidade à empresa para não contratar externo, dar oportunidade ali até para falar, dar um recado para os outros que aqui tem chance de carreira, né? Validando, né? Validando. E muitas das pessoas que eu conheci na minha trajetória ascenderam em vendas dessa forma, exatamente. E foram desenvolvendo soft skills ao longo da jornada, que é perfeitamente normal. Uhum. Então, por exemplo, tem um conhecido que... Ele foi um ex-chefe meu, uma pessoa que eu adoro, assim, me ajudou muito, me agregou muito na carreira, que ele era formado em ciências da computação. E não tinha nada a ver com vendas, até o próprio perfil dele, ele era muito introvertido, tal, ele não gostava de ir em cliente, por incrível que pareça, mas ele dominava a lógica de vendas, a análise de vendas de uma forma assim impressionante. E ele se formou lá 4 anos de faculdade, acho que ele fez pós, se eu não me lembro, e depois ele exerceu por 12 anos, só que ele não aguentou mais, fez uma transição, putz, para onde eu vou? Para vendas. Quando foi em vendas, se destacou muito. Porque ele já tinha tudo isso. Então, essa bagagem. Então, imagina uma pessoa com essa capacidade se ela tivesse feito a graduação lá atrás. Depois, o meu chefe atual, ele é formado em jornalismo. Você fala, pô, mas um jornalista, como que ele vai... Ninguém imagina isso, né? E ter um sucesso. É um profissional nota 10, assim, exemplar. Tanto dos hards como dos soft skills. A gente tá junto trabalhando há 7 anos aí, e um trabalho muito legal desenvolvido, com tudo que a gente construiu lá na BIC. Mas uma pessoa que também veio de fora e foi crescendo, né? Uma escola de Unilever foi crescendo e chegou nisso sendo promovido sempre por se destacar, por estar acima da média, tudo isso, né? Então, é aquilo lá, você promove pelo resultado, talvez pelo quant ali na hora, tudo, e a pessoa ao longo do tempo, durante essas promoções, tem que buscar esse desenvolvimento dos soft skills para ocupar essas posições de liderança e entender isso de forma que também faz parte do negócio. Novamente, se a gente tivesse a graduação, tudo isso já seria desmistificado logo no início dessa jornada para essas pessoas, né? Perfeito. A gente tem uma cabeça parecida, minha cabeça é matemática. O que a gente está falando em última análise se a gente tivesse uma formação, uma padronização, um processo, a gente reduziria o delta do pior para o melhor. Exato, né? Isso. A gente reduz esse delta. Não é Exato. que todo mundo vai virar astro, mas a gente vai... E não é que não vai ter ninguém abaixo da linha, só que o delta ele vai encurtar. Exatamente. Né? Vamos dizer assim, a régua de entrada, o sarrafo inicial, ele sobe. Uhum. Então, falou, para ser um vendedor, hoje de venda, uma pessoa de vendas comercial, linha de frente ali para atender os clientes e tal, no mínimo, daqui para cima. Uhum. E não daqui, como a gente viu ao longo dos anos, né? Então, esse gap de onde a gente tá para os que se destacam, essas pessoas são uma exceção. Então, são Total. poucas pessoas. Então, o que a gente faz é subir esse gap para deixar uma barra de entrada ali que fala, agora para ser um vendedor é daqui para cima. Total, faz todo sentido. Bom, vamos falar um pouquinho... Cara, vamos pensar, eu tenho certeza que tu já pensou bastante a respeito disso, eu queria ver a tua visão. Como é que seria um currículo, né? Como é que seria se a gente fosse, né, criar essa graduação, que tipo de disciplina tu diria que é fundamental? Minimamente, assim, como é que tu imagina a grade curricular de uma formação em vendas? Tá. Antes de entrar nas disciplinas em si, é bom contextualizar um pouco, né, do que eu penso, do que seria o mundo ideal para uma graduação em vendas, né, assim, como formar esse profissional. Primeiramente, como seria o modelo, né, a forma do curso em si. Uhum. Então, a gente precisa expor, a primeira coisa que ele precisa ter na cabeça é que a venda não é só estar na frente do cliente, não é só negociar. A venda é algo tão mais complexo que começa muito antes e que o vendedor ele tem condições de prover insights tão poderosos que vão alimentar toda a cadeia que está por trás para aquele produto primeiro ser fabricado, ele começar a existir, ser transportado, ser entregue no cliente, ser colocado na gôndola e o consumidor pegar esse produto e levar para casa, que daí a gente fecha, e depois a empresa receber do cliente, né? Então, o ciclo da venda é isso que precisa ficar claro. A venda, para mim, ela é claramente uma ciência. A gente pode discutir em que nível, se ela é uma ciência exata ou quase exata. Eu acho que ela é, de certa forma, uma ciência exata quando você tem os dados do cliente para trabalhar a cadeia toda. Quando você não tem o dado, realmente fica mais difícil. Mas esse ciclo de vendas é a primeira coisa que o curso deveria deixar claro para os futuros alunos, né? Para quem se enveredar e interessar por isso, falar, a venda começa
Quando existe uma necessidade pelo seu produto, você entende o porquê que essa necessidade foi criada, existe tal, que arena que seu produto está competindo, por que o consumidor pega o seu e não da concorrência, e o que gera toda a cadeia por trás, até a compra da matéria-prima, a fábrica produzir, e esse ciclo que se retroalimenta tudo até o cliente pagar a empresa efetivamente, e o consumidor tirar da gôndola tudo isso. Feita essa introdução, eu penso o seguinte, o aluno vai precisar entender primeiro conceitos básicos de marketing, né? Como funciona isso, aí a gente vai entrar no marketing clássico com Kotler e todos os mestres da disciplina, né? Eu não vou aqui detalhar 100%, senão a gente daria 3 podcasts aqui, né? Mas a gente começaria sim por marketing para entender primeiro esse desejo do consumidor, a formação, construção de marca, conceitos de preço, promoção, tal, básicos, né? E como isso se transforma. Hoje, como que o digital, né? O mercado da internet está presente o marketing digital está presente na influência do consumidor, enfim, ter toda essa formação inicial de marketing. Imagino isso talvez com certeza no primeiro ano, mas a dúvida é se no primeiro e no segundo ano, dependendo do que compor ali a grade curricular, né, o tempo que for levar. Depois do marketing, a gente pode começar por finanças ou supply chain. Mas vamos falar aqui para finanças. Finanças eu acho que ele é mais óbvio, porque é uma área já muito consolidada para todo mundo em qualquer profissão. Então, se você for ter um pet shop, você vai precisar ter um balanço. Você vai precisar ter um DRE. Você vai precisar ter um contador que te diga o que é o que não é. Então, finanças, quando você traz para um cliente seu, se a empresa for estruturada lá, como eu falei, estruturada para te entregar um resultado de PNL para ele, um dashboard, um Power BI, qualquer coisa, você vai ter ali um DRE do seu cliente, um raio-x financeiro do seu cliente. Então, tudo que você fizer ali, movimentar, o produto que você vender, dependendo da margem que ele entregar e tal, você vai ter como se fosse uma empresa sua, você gerenciando a sua empresa, mas a sua empresa é o seu cliente. Então, a hora que ele entender isso, o vendedor entender isso, nossa senhora, você potencializa muito o resultado financeiro da companhia. Também tem um indicador fundamental que é o DSO, né? História de Outstanding, não lembro agora, mas ele diz assim, os dias de recebimento que a empresa tem do cliente, né? Então, assim, como você controla esse fluxo de caixa também, cada prazo que você der para o seu cliente, como isso afeta no recebimento do fluxo de caixa da companhia. Isso nem é do vendedor em si, isso é uma política que tem que ser definida antes, né? Então, um passo atrás lá também tem que sair de uma política comercial já estabelecida, né? Tanto dos preços por canal tal, e política comercial e go-to-market daria um podcast específico deles. Total. Mas isso vai estar mais na parte de vendas, né? E aí, com esse prazo estabelecido, ele vai negociar com o cliente, porque ele também não é só vender, né? É muito fácil, né? Você quer vender, se você me der mais 10% de desconto, eu te compro mais tanto, e se você me der mais 60 dias de prazo, só que qual é o impacto nisso no fluxo de caixa da companhia, né? E no recebimento. Então, finanças seria um módulo também extenso, grande para tratar. Depois a gente vai para supply. Quando eu falo supply, a gente tem o planejamento de demanda e o customer service. Planejamento de demanda, o que é? O bendito S&OP, né? Que agora a gente vê algumas empresas mudando a nomenclatura de S&OP para IBP, enfim. E o S&OP, eu vejo que o S de sales é muito falho ainda, muito falho. Você não tem um input do vendedor na ponta com uma qualidade que permita, assim, a gente fazer uma previsão de vendas, primeiro, para evitar, claro, ruptura, né? Ninguém quer que falte produto para a gente morrer ali, o vendedor não conseguir bater a meta dele porque deixou, 10% do objetivo dele parou porque não tinha produto para entregar. Então, como que isso se faz, né? Do modo mais eficaz, eficiente que eu conheço, quando a gente tem acesso à informação, eu vou citar aqui depois a gente escala, né? Mas eu vou citar o exemplo de um cliente. Quando eu fui gerente Key Account, eu tinha os dados desse cliente pela antiga BIS, né? Que depois a Neogrid comprou. Então eu conseguia ver o estoque dele, o sellout, e eu conseguia saber com essa parte do hard skill financeiro como eu pilotava o sellout do cliente. Então, investimentos que eu fazia, ações que eu colocava, execução no ponto de venda, merchandising, tudo isso, cada coisa que eu fazia determinava um nível de sellout. Esse nível de sellout ia consumir um estoque que, consequentemente, ia me gerar um sell-in. Isso por SKU, né?
Então, quando a gente fazia essa conta e sabia que o cliente tinha que trabalhar com um target de 60 dias de cobertura de estoque, eu tinha todo o lead time da companhia, eu conseguia prever com uma curiosidade de 90% quanto eu ia vender para aquele cliente. E isso escalado, só que daí a gente começa a esbarrar nas dificuldades, né? Isso eu tô falando de um cliente, tudo bem, tinha, sei lá, 200 lojas, a gente tinha lá uns 25 SKUs, não é uma quantidade grande, mas que também trabalhava de uma forma profissional. Quando você vai para o indireto, por exemplo, um atacado que tem um modelo totalmente transacional, que te dá uma informação num guardanapo, por exemplo, e não te passa estoque, nada, isso se torna impossível. Então você vai ter uma margem maior de erro, isso é fato, dependendo da quantidade de SKUs e complexidade geográfica, enfim, outras coisas que esse atacado trabalha. Então você vai dar com muito mais antecipação a demanda que a fábrica vai precisar produzir. Com isso, é aquele ciclo, né? Ela vai negociar melhor matéria-prima, vai planejar melhor o contingente de chão de fábrica para produzir, para operar a máquina, transporte, tudo isso. Então, posição pallet de armazenamento, tudo isso. Então, você vai conseguir acertar muito mais. E outra coisa interessante também, só pegando um gancho que a gente fez na BIC, né? A gente tornou um case global lá, dessa cadeia, né? Como funciona o lançamento. A gente tinha um nível de SLOB, que nós chamamos que são aqueles produtos obsoletos, de giro lento, de 5% sobre o total do nosso inventário. E aí nós criamos um processo simples, que era o quê? Vamos organizar desde o lançamento até quando esse produto entrar em giro lento e como a gente escoa esse giro lento, que são os famosos clientes de FIFO, né? Na BIC, por não ter shelf life, então, assim, vamos pegar os clientes que compram esses SLOBs e conseguem. Então, nós conseguimos definir uns clientes que não causam bagunça no mercado, são clientes específicos para isso, e a gente trouxe para 0,3%, 0,4% desse nível de SLOB, o menor nível do mundo nesse sentido. Então, assim, o que isso impactou? Muita coisa de armazenagem, de transporte e tal, mas, assim, também deu um recado para marketing, falar, marketing, calma lá, vamos lançar com mais consciência das coisas e diminuir esse nível de SLOB. Então, esse é um hard skill super importante também do vendedor, que hoje esse daí é bem difícil de encontrar, essa consciência da cadeia produtiva. Depois, o Customer Service, né, justamente ele ter a total noção de como funciona a cadeia de transporte, né, o modal logístico da empresa e do cliente. Qual é o match que é possível ali? Quais são os operadores logísticos, dificuldade de recebimento? Quanto tempo isso é internalizado, como vai para a gôndola o produto, questão de avaria, tudo isso, devolução, OTIF e tudo mais que envolve essa parte do transporte em si. Pedido FOB, pedido CIF, enfim, tudo que está dentro disso. Acho que feitas essas 4 áreas, você vai ter uma parte de recursos humanos que a gente pode linkar com recursos humanos e IT, né, que faltaria. IT é uma coisa muito ligada a sistemas, né? Ao CRM que a empresa utiliza, ao próprio RP e tal, que isso eu acho que a gente poderia adaptar numa forma assim, quais são as linguagens de programação que um vendedor poderia minimamente dominar. Também não vou falar para o vendedor ser um cientista de dados, que daí é pedir demais, né? Não vai acontecer isso. Mas o que ele minimamente poderia dominar. Agora, por exemplo, ainda hoje é impensável um vendedor não dominando Excel. Sim. Então, assim, não precisa ser avançado, ele não precisa fazer um Visual Basic no Excel, mas pelo menos o intermediário ele tem que dominar e dominar muito. Intermediário quase avançado. Quase avançado, Então, assim, ele tem que dominar e dominar muito, porque isso vai poupar muito tempo dele, né? Ele vai ter que cruzar muita informação, muito dado, e principalmente de cliente que não dá informação, né? Não dá informação que eu digo, não é automatizado por algum provedor, como é a Mitrix, né? O Grid, a Sellers, enfim. Se não ele vai ter que pegar e construir a base de dados dele, ele vai ter que ficar empilhando dado lá no Excel, talvez algum em Access ou SQL, mas ele vai ter que dominar isso. E daí como ele gera uma tabela dinâmica, como ele gera um gráfico, como ele gera isso. E também a parte o Office, o velho bom Office, né? E também a parte do PowerPoint, como ele apresenta isso, como ele constrói uma apresentação com storytelling, com começo, meio e fim, explicando qual é a mensagem daquela apresentação. É muito comum, o vendedor hoje ainda ele coloca muito bullet point, apresentação, então como ele coloca imagem, gráfico, e no speech ele consegue transmitir a mensagem dele de uma forma cirúrgica, persuasiva, né? Então essa parte poderia ser enquadrada como IT também. Depois,
O RH a gente fala sobre o soft skills, né? Mas aí a gente vai falar isso depois. Só que o grande X da questão, César, é que paralelo a tudo isso que eu falei, imagina o seguinte. Essa parte que eu falei é olhando de dentro para fora. É uma pessoa assim com uma visão que está dentro da empresa que seria desejável, quais skills os vendedores queriam ter. Aí você vai falar, Sami, mas e a pegada ao contrário, né? O de fora para dentro. Aí que entra o outro, como eu imagino isso, né? Eu criaria uma empresa fictícia. Ao longo de 2 anos, por exemplo, a gente trataria de uma empresa voltada mais para distribuição de canal indireto e atendimento direto a key account. E nos 2 últimos anos, a gente mudaria para uma empresa de porta a porta. Bebida, food service, enfim. Nesse estilo. Por quê? Paralelo a tudo isso que a gente vai encontrar, vai desenvolver ao longo dos anos, eu teria essa empresa rodando como se fosse um dia a dia de vendas. Então, no ambiente físico, por exemplo, eu penso em construir uma loja física, com gôndola, com os produtos dessa empresa pessoais. E a hora que os alunos chegassem, falando de um modelo presencial, não EAD, né? A hora que os alunos chegassem para ter aula no dia, a gente chegava e falava, antes de entrar na sala, você tem que passar na loja para ver como tá a loja. Todo mundo já viveu isso, né? Fala assim, você tem que passar na loja para ver como tá a loja. E aí, a hora que você chega na loja, meu amigo, acontece assim, já tá o gerente daquele jeito, soltando fogo pelas ventas, seu promotor falar que o ônibus não chegou tal, e beleza. Daí, seu caminhão não entregou, cadê a entrega tal? Daí ele precisa acessar a Customer Service e ver o que está acontecendo. A hora que ele chega na gôndola, o que aconteceu? Por falta do produto dele, o concorrente foi e mordeu metade do espaço dele da gôndola. Aí, o que ele vai fazer com isso? E o concorrente foi lá, estocou o cara e tem produto para 60 dias na loja e ele não tem produto. Como que reverte isso? Então, assim, é um exemplo pequeno, assim, mas a gente está careca de saber quantas vezes quem já trabalhou ou trabalha em vendas, sabe que esse é o dia a dia, né? É isso que acontece. Então, como que ele vai ter essa experiência na academia, que reflete totalmente o dia a dia do campo, né? Da loja ali, do chão de loja, transferida para um ambiente de como resolver isso de uma forma estruturada mesmo, né? Então, vamos atuar preventivamente, não na consequência. Primeiro a gente apaga o incêndio e depois a gente vai atuar na causa raiz do problema. O porquê que o produto não chegou, o que aconteceu com o promotor, como a gente mitiga esses riscos, enfim. Aí você vai fazendo o diagnóstico, o assessment para tudo isso. É um exemplo, mas ao mesmo tempo, assim, depois você vai fazer simulações, você vai ter um módulo em vendas que claro, você vai ter a parte de negociação, então você vai ter que ter um módulo de simulação de negociação do vendedor com o cliente. E aí, pessoa treinada mesmo para colocar algo, fazer perguntas difíceis, duras, técnicas, para ver como o vendedor se sai. E também naquele limite, né, de sempre ter aquela parte persuasiva, quando você precisa vender mais um pouco, como que você vai convencer o cliente a se estocar mais um pouco, atrelando a ação, por exemplo, mas uma ação também que te resguarde financeiramente. E claro, ninguém aqui também é inocente que por algum momento você vai precisar investir pelo selim mesmo, para bater uma meta. Mas como você investe no selim com plano B e C você investe em um cliente, mas você já tem na cabeça o plano B e C de outros para suportar aquilo e não te prejudicar no próximo mês, né? Total. Então, paralelo a todas essas disciplinas que estão aí, finanças, customer service, planejamento de demanda, marketing, tudo, a gente andaria como se fosse um on the job real para vendas. Por exemplo, trade marketing, como eu falei da loja, né? Antes da loja, a gente já teria todo um módulo de trade marketing explicando o que é o planograma, o porquê da execução, o que é merchandising, cross-merchandising, material de ponto de venda, tudo que checkout, enfim, tudo que está ali numa loja de varejo alimentar, do pequeno varejo, um tradicional, enfim. O porquê que aquilo existe, né? Então, por exemplo, para a indústria de alimentos vai ter uma função, para bebidas vai ter outro, tem que ter aquele entendimento do fluxo da loja, isso é muito mais do lado de lá do balcão do varejo, né? O porquê que quando a gente entra num supermercado, os itens que geram tráfego, né? As commodities estão longe da porta de entrada, e na porta de entrada eles já colocam muitas promoções que você vai pegar por impulso, qual é a ciência por trás daquilo. Então, entender toda essa parte que vai conversar direto com o shopper ali no ponto de venda, para que eles tenham a real clareza de como as coisas funcionam, né? Que ele entre numa loja, ele consiga bater o olho e fazer um diagnóstico como se fosse uma visão de raio-x mesmo, né? Sem precisar passar e, isso aqui tá... Esse display tá aqui porque tá aqui, aquela ponta de gôndola tá feita porque é ali mesmo assim, e como se não tivesse nenhuma ciência por trás das coisas, né? Acho que no geral é isso.
se a gente for levar para um canal indireto, por exemplo, né, onde você vai negociar com um distribuidor ou com um atacadista, dependendo do distribuidor, é muito mais mix, muito mais desenvolvimento de KPIs, programas de excelência, né? Então ele tem que dominar também todas as metas que estão envolvidas ali, bônus por performance e tal, e o atacado é volume. Basicamente é isso, né? Então como que ele também vai compor ali, vindo de uma estratégia de go-to-market e a gente forçar. Foi legal agora na BIC aconteceu isso aí tem exemplo da L'Oréal também, mas na BIC acabou de acontecer agora, a gente tem um gerente na região norte, foi interessante o que ele fez lá. Ele mudou todo o go-to-market da região, né? Então, ele teve autonomia para isso. Aquela história, a oportunidade estava lá esperando, a pessoa chega, a sorte e a competência. Aliada à oportunidade com a competência. Então, ele pegou essa oportunidade, já com um background muito interessante, né, de go-to-market, de tudo isso. Ele começou a fomentar novos distribuidores em área brancas e também matar alguns atacados predadores para desenvolver distribuidores ali, né? Então, ele pegou isso e começou a fazer essa troca, né? E desenvolver mix e tal. E assim, os crescimentos foram absurdos. 3, 4 anos crescendo, assim, crescimento em cima de crescimento. Seria papel até do vendedor sugerir essas mudanças, né? Se ele domina essa região e domina esses conceitos de mudança de go-to-market, de política comercial e principalmente de que produto colocar em cada formato. Então, um produto massivo. Na BIC a gente tem lá o isqueiro, né? O nosso famoso Max e o Mini. Esse é um produto claramente de atacado, mas que o distribuidor também atua. Ao passo que o distribuidor tem uma missão de desenvolver toda a categoria de lâminas, né? Então, como que o vendedor ele consegue enxergar essa estratégia que já vem de cima, sim, mas como ele consegue traduzir essa estratégia e continuar implementando até o fim sem ter aquele efeito que a gente comentou agora há pouco da cabeça dele mudar alguma coisa no meio do caminho, né? Então, a gente tem isso vindo de cima para baixo, mas é muito importante que lá embaixo tenha uma ressonância, tenha uma porosidade do vendedor em absorver isso e falar, ok, essa estratégia está aqui, está certa, mas ele também tem total liberdade de perceber no qualquer oportunidade e fazer uma retroalimentação disso. A região norte do Brasil lá é um exemplo muito legal nesse sentido de como a gente executa e muda as coisas com autonomia local, assim, da estratégia da companhia. Muito legal. Eu anotei várias coisas aqui, e algumas outras até que eu fui pegando em outras falas tuas e deixei para trazer agora. Eu anotei aqui pra gente, além das... E de novo, né? Como é complexo, né? Como é complexo a problemática que a gente resolve, né? Falou em 4 pilares, mas foram mais. Né? Falou marketing, finanças e dentro de supply, planejamento de demanda e customer service, mas apareceram alguns outros, né? IT, storytelling, coloquei como técnica de storytelling, né? Sim. Traduzir. Soft skills vou deixar pra frente falar daqui a pouquinho. Tá. Mas, cara, adicionei aqui até mesmo instrumentalização sobre canais de vendas, né? Entender... Porque uma coisa é quem já está no dia a dia e aprende por observação, outra coisa é quem está chegando agora, né? Deveria ser instrumentalizado dos tipos de canais, dinâmicas e tudo mais. Go-to-marketing, política comercial também. Eu não sei se entraria, até marquei aqui para te perguntar, mas uma disciplina que eu acho bastante importante seria pricing, né? Para entender um pouco, né? Talvez fosse dentro de finanças, mas talvez pela importância até uma disciplina paralela, né? Pricing. Cara, pesquisa e diagnóstico, como estruturar um diagnóstico, como é o caso da loja, é o caso de uma pesquisa de preço. Às vezes uma pesquisa de preço mal feita é melhor não ter uma pesquisa de preço do que ter uma mal feita. Sim. Né? Eu já peguei pesquisa, entrei em indústria olhando pesquisa de preço. Não, olha aqui a pesquisa de preço que o marketing está fazendo. Aí tinha uma puta oscilação, assim. E aí eu fui olhar o histórico da pesquisa de preço. Num mês fazia a consulta do Marinhos Fernandes, no outro fazia o Atacadão, no outro não sei o que, no outro não fazia. Eu falo assim, vocês já ouviram falar em universo amostral? Talvez funcione, né? Talvez funcione. Então, mínimas coisas, né, que são importantes. Fundamento de economia, né? Porque, por exemplo, até trazendo um pouquinho do que a gente está fazendo aqui na Sellers,
A gente tem um produto que ficou pronto agora recentemente, que é em parceria até com uma outra indústria que a gente desenvolveu, é um VMI, né? Uhum. Só que o nosso VMI, o que a gente trouxe, né? A gente tem um módulo de campanha de vendas e de gestão de verbas. Uhum. E por que isso é importante, né? Por que isso é importante com o VMI? Porque muitas vezes, para a gente fazer uma predição de demanda, se a gente for olhar só sazonalidade, Uhum. né? E histórico, eu vou chegar num X. Agora, quais são os fatores que podem gerar uma distorção desse número, né? Desconto, ou uma ação promocional, Uhum. ou uma campanha de vendas. Muda Sim, completamente o histórico, total. né? Então, trazendo esses conceitos de fundamento de economia e elasticidade até para instrumentalizar ferramentas, Sim. gera resultados muito mais acurados, né? Então, eu coloquei aqui fundamentos de economia e economia comportamental, inclusive. E, cara, não dá para não falar de IA para negócio, Claro. né? Como é que instrumentaliza minimamente a equipe comercial para usar IA? Só antes, vou dar um passinho atrás falando do pricing, RGM. Sem dúvida alguma, isso para mim fica dentro de finanças. Eu já fui pricing na L'Oréal por um tempo. Uhum. E o pricing é, sim, uma dor, realmente. A gente tem inclusive o pessoal do Pricing Cast, aí um abraço para eles. A Ana Efigênia, que é uma das hosters lá, ela tá na BIC hoje fazendo uma consultoria pra gente em pricing, né, dentro do módulo de RGM. Legal. E é super importante isso, que, assim, conversa diretamente primeiro com a política comercial, né, total, e depois a formação de preço, né, tudo isso que a gente tava falando da margem da cadeia e tal, isso sem dúvida alguma é módulo de finanças, tem que estar lá. Algumas empresas tratam isso também, talvez em vendas, em marketing, mas ok, a maioria fica dentro de finanças. Isso, sem dúvida, tem que fazer parte dessa formação do vendedor, né? Perdão, qual foi a outra pergunta que você fez? Negócio. Então, esse é o projeto que nós estamos agora em 2025, né? Na minha área de inteligência de vendas, desenvolvendo dentro, eu vou falar da nossa experiência e o que a gente está vendo no mercado, né? Então, quando o IA começou com força aí, 2021, 2022, a pegar mesmo, se a gente for lembrar, assim, sempre vem uma onda de alguma tecnologia, né? Sim. Antes da IA foi o Power BI, agora nós estamos na inteligência artificial. E aí vem o ChatGPT para falar dos básicos, né? E tem DeepSeek, tem então tudo, para imagem, para apresentação, para decoração, tudo tá. Diagnóstico médico, enfim, as aplicações são vastas, né? Reconhecimento facial, tudo isso. Para o universo de vendas, aqui a gente vai falar tô falando de vendas, pode ser aplicável talvez para negócios, né? Então, em 2023, eu reuni meu time e falamos, pessoal, nós temos que dar uma resposta para o Intercompany aqui sobre o que nós vamos fazer de aplicação de inteligência artificial no Brasil. Porque esse tema está cada dia ganhando mais relevância e eu vejo que as pessoas assim estão sedentas para saber o que se aplica, e muitas vezes elas não têm o conhecimento da definição conceitual da inteligência artificial, né? Então, falamos, vamos cada um começar a estudar isso, e nós saímos do zero praticamente, ali da estaca zero, e muita leitura, muito podcast, muita informação, buscando cursos na internet e tal. Meu time saiu para buscar especializações em Python, em outras frentes que eles estão se desenvolvendo. E nós chegamos a uma conclusão, assim, de certa forma, que parece óbvia até, né? Para você fazer uma inteligência artificial e desenvolver um machine learning, por exemplo, depois gerar a generativa, né? O que ela vai gerar a partir dos dados que você já tem, você precisa, antes de tudo, ter um banco de dados extremamente acurado. Um data lake extremamente acurado, estandarizado, e que ele, assim, você garanta que aquela informação está correta. Porque se partir disso de forma errada, vai pro lugar errado. Todo o resto está errado. Então, só para construir o data lake já é um trabalho hercúleo, assim. Total. Então, nós ficamos o ano de 2024 inteiro fazendo essa construção do data lake, integrando 8 fontes de dados que nós temos lá na BIC. Na verdade, 7, né? São 7 fontes externas e uma interna, que é essa base de finanças que eu comentei, que o time de finanças abriu para a gente poder usar os dados, né? Lógico, tudo com NDA e tal, todas as regras de compliance que envolvem informações sensíveis. Então nós estamos já com esse data lake pronto. Então nós fomos buscar parceiros especializados no mercado, realizando um bid mesmo de quem poderia estruturar uma inteligência artificial para a gente, para trazer as informações que já existem e também a generativa de insights mesmo, de tudo que a gente já tem.
E, infelizmente, a gente está vendo que o negócio não é tão simples como parece. Não. Então, falamos com 8 empresas, e empresas que trouxeram, e nós pedimos, olha, nós precisamos de um case, de uma referência, precisamos ver algum trabalho pronto que vocês já fizeram para dar segurança para nós assinarmos o contrato e avançarmos, né? Ok, poucas mandaram cases, e essas que mandaram cases, assim, não foram coisas legais, os depoimentos dos clientes, né? E o pior, eram base de dados, assim, infinitamente menores do que a gente está hoje, na volumetria mesmo de dados, na quantidade de dados e o que ela pode gerar. Então, por exemplo, nós desenhamos todo o escopo do projeto. Então, eu imagino o seguinte, como eu vou conectar minha base de finanças a uma Scantec, a uma Sellers, a Emitrix, a Neogrid, eu vou ter o que eu chamo do end-to-end. Eu vou ter meu preço lista até o preço de ponta que o consumidor tira da gôndola. Eu posso, e do meu concorrente, inclusive, então eu posso calcular qual é a margem total da cadeia, né? Como tal markup, tal custos ali de transporte, tudo para num possível aumento de preço, ver qual é a margem ótima que a gente vai buscar nisso, né? Desde que não... Para manter o preço ótimo também do produto, né? Eu não vou ferir a estratégia ou indexação, se é price point ou price index do produto, se ele vai estar contra o concorrente ou contra nós mesmos. Perfeito. Eu não vou tirar disso, mas eu vou melhorar, buscar as oportunidades, nem que sejam marginais de ganho de margem, com essa inteligência, né? Perfeito. Então, a hora que eu explico isso para uma pessoa de tecnologia que é muito voltada pro técnico, é difícil deles entenderem. Demais. E quando eles vão buscar isso na prática, a coisa não sai. Então, qual estágio nós estamos hoje, né, que eu vejo isso? Eu cheguei eu e meu time, nós chegamos para esses fornecedores e falamos, ó, tá aqui uma base anonimizada de dados, traz pra gente todas as informações que você consegue gerar a partir dessas perguntas padrão, modelo, eu quero ver o que volta. E aí, essa é a parte que já existe, né? Daí, na generativa, a gente vai cruzar e falar assim, então, por exemplo, se eu tenho um blister de um determinado produto posicionado a R$10, e minha orientação de posicionamento de preço dele, ele está 80% do índice do concorrente, se eu colocar ele a 70%, qual é o giro que ele vai dar, tal, com base, e ele me trazer essa resposta, entende? Então, isso realmente não... Posso falar com toda a segurança, a gente não vê hoje uma empresa que garanta que faça isso e que entregue isso, e eles estão meio que desbravando esse mercado também, para chegar e entregar isso que a gente está falando. Talvez, pelo que eu vi na internet, né, e a gente tentou com eles lá, até se alguém estiver escutando esse podcast e quiser fazer um benchmark, a gente puder, a Unilever criou o Data Station deles, se não me engano, né, o nome desse hub de dados da Unilever, onde eles lançaram alguns cases, e isso não é informação confidencial, é de domínio público, porque está aí na internet, no LinkedIn, onde eles conseguiram trabalhar com questões de ruptura no varejo, tem o case da Maisena e tal. Então, isso já é mais simples de fazer, porque já existe, é uma coisa que já existe, mas assim, não vindo do Data Lake, né? Você tem provedores de informação que vão te dar metodologias de medição de perda de vendas por ruptura ou outros motivos, estoque virtual, tudo isso, para você corrigir e trabalhar para não ter ruptura ou diminuir seu nível de ruptura. Mas feito no Data Lake, eles conseguiram fazer, né? A gente vai buscar isso também, mas a hora que nesse projeto como um todo tiver... Nós somos um dos fornecedores lá. Então aí, coincidentemente, é isso. Mas assim, para vendas eu vejo dessa forma, e para integração da empresa como um todo, né? Aí eu já acho um pouco mais difícil, dependendo, claro, cada empresa vai estar num nível de maturidade para fazer isso, mas eu acho que é um trabalho ainda muito grande. E aí, em multinacional, a gente tem ainda, sempre esbarra numa dificuldade que é: mas você tem aí, a gente vai ver se os outros países também têm a mesma necessidade para tentar... Porque é uma coisa assim, a intenção é ótima, mas a gente sabe que na prática as culturas são diferentes, os timings são diferentes. As problemáticas são diferentes. Então esse também é um desafio. É um ponto que tu trouxe, Sami, e para mim acho que o X da questão tá aí, né? A gente já não tem mais uma fronteira tecnológica, a gente tem uma fronteira de entendimento... mercadológica, de negócios e tudo mais. Porque, por exemplo, né, a gente desenvolveu o VMI com parceria com uma outra indústria, né, e a gente... A Axera? Foi a Axera ou não? Não, com um cliente nosso. Desculpa, uma indústria cliente nossa. Porque o VMI, lá, esse conceito de Vendor Machine... Sim, Inventory. Vendor Machine Inventory. Eu conheci o VMI através da Xera, que é do sul, do Cristiano. Sim.
Foi meu mentor aqui na Sellers. Ah, é? É. Ah, que legal. É porque ele desenvolveu segundo ele desenvolveu o VMI, né? O conceito do VMI para L'Oréal na época. E eu peguei depois, eu não tava nessa época ainda, eu peguei depois, já andando o projeto, aí foi descontinuado e eu tava quando ele foi religado. E aí... Foi. E, inclusive, para quem quiser assistir um pouquinho mais sobre isso, a gente tem na nossa primeira temporada um episódio meu com ele aqui, onde ele fala um pouco desse case. Ah, legal. Aí. O Cris, e um abraço pro Cris aí que estiver nos vendo aí. O Cris é um super parceiro e foi nosso mentor no desenvolvimento da jornada aqui. Ah, que legal. Então, mas a gente desenvolveu junto com um cliente nosso, né? E justamente uma das coisas que eles traziam era que às vezes traziam a problemática para empresas de tecnologia que são puramente oriundas de tecnologia, as problemáticas de negócio ficavam abstratas na cabeça do desenvolvedor. Sim. Né? E aí tu não consegue trazer. Então hoje é o que eu vejo bastante, né, Sami? A barreira tecnológica, ela está cada vez... A régua tecnológica, a possibilidade tecnológica está cada vez mais ampliada. Uhum. Só que ainda depende muito de skill humano e expertise de senioridade de negócio para poder tirar proveito disso. Exato. Né? E aí tá o X, né? Mas legal, vamos pra gente, para essa reta final aqui do nosso entendimento aqui desse objetivo de graduação em vendas. E, cara... e antes até Bom, vou fazer a pergunta, depois eu falo isso. A gente falou bastante, e que é natural, acho que até falei para ti antes no início, né? Acho que até uma questão do nosso perfil, acho que é mais pragmático, mais raciocínio lógico, mais exatas, né? Sim. A gente tem uma série de lacunas, ainda mais pelo comportamento do próprio mercado de vendas, tem uma série de lacunas de exatas, Sim. né? E o mercado de vendas ele é muito forte pelas humanas, Sim. né? Pela a boa comunicação, né? O ser desinibido, né? Enfim, acho que são se tu fosse descrever publicamente, descrevam a figura de um vendedor, provavelmente comunicação, fala, diminuição é o que vai vir como né? Top of mind de skills. E a gente falou bastante do outro lado. Sim. Mas legal, vamos falar desse lado, que acho que também é importante, não dá para negligenciar. Em relação às soft skills, né? Além de comunicação, além de tudo isso, o que mais tu entende que é importante para essa jornada? Sem dúvida, soft skills, a gente tem que falar de inteligência emocional, de uma capacidade gigantesca de resiliência, de saber, assim, quando tirar o pé do acelerador, quando segurar a onda, engolir muito sapo. Isso acontece demais, por vários motivos, dentro e fora da empresa, muitas vezes até mais dentro da empresa do que fora, com as áreas de apoio, né? Uhum. Por processos falhos ou por falta de apoio realmente, enfim. E coisas que a gente tem que saber a hora de falar e como falar. A inteligência emocional é de como não deixar isso nos afetar emocionalmente mesmo, né? Na vida pessoal, de uma questão de desencadear burnout ou alguma depressão, por exemplo. Uhum. Parece clichê, né? Isso que eu tô falando, mas no dia a dia isso é vida. Se a gente não toma cuidado com os soft skills, a gente tem uma tendência muito grande a ceder à pressão. Uhum. Então, uma pessoa que não tem muito esse controle emocional, ela pode falar coisas além do que deve, por exemplo, e assim, eu fazendo uma reflexão antes, né, sobre o que a gente estava conversando sobre isso, para a pessoa que não tem liderança, para a pessoa da ponta, ela está muito mais ligada a soft skills individuais, claro, né, para ele ali com ele, para não deixar isso afetar. Isso se torna muito mais complexo e muito mais importante na posição de liderança. Então, assim, como que um líder consegue fazer todos esses filtros e ter essa inteligência emocional para que não afete seus liderados e também desenvolva neles aquela que a gente vê muita analogia com o futebol, né? Como que a gente extrai desse time o melhor que eles podem dar e principalmente como a gente serve como uma barreira mesmo, uma represa mesmo de pressão que vem de cima para não deixá-los assim, nervosos, ansiosos ou coisa do tipo. E eu sempre falo isso, né? Assim, é muito individual isso de cada um e a gente respeita, eu respeito, claro, mas eu sou católico, então eu peço muito a Deus sempre
para que eu consiga ter a maior justiça possível nos meus julgamentos e nas minhas tratativas. E muitas vezes eu falho, tá? Eu sou, como católico, humano, eu sou imperfeito. Então, às vezes, eu sim, já recebi muito feedback com isso, por ter um pragmatismo muito, muito forte, assim, na minha veia, né? Sobre a forma mesmo. A forma é muito importante. Então, na vida pessoal e profissional, por várias vezes eu acabei errando a dosagem do remédio ali. Mas faz parte. Então, assim, aprendo com os erros, claro, né? E eu vejo que isso, assim, às vezes até chegou a limitar um pouquinho. Fala, putz, se você precisa um cargo de diretoria, por exemplo, ou de presidência, você vai ter um componente político ali muito forte, muito forte. Então, assim, eu que não sou muito partidário dessa parte política, né? Eu falo, pô, por ser pragmático, né? Eu falo, a gente tem que resolver esse problema. Eu falo, mas esse aqui vai arrumar um problema com fulano lá da Grécia. Eu falo, pô, mas... E como que a gente resolve isso? Não, mas aí você tem que ver e tal. Então, assim, às vezes canais, isso vai falando da minha experiência, né? Às vezes canais de venda, quando veio o negócio do e-commerce, você fala, pô, o e-commerce aqui não vai funcionar. E você avisa 10 vezes a mesma coisa. Não, mas a gente tem que fazer porque... Ok, então faz. E aí não funciona, você fala, aí eu sou chato, né? Fala, não, e daí você tem uma questão emocional por trás que fala, às vezes você tem que praticar mais a terapia do silêncio e tal. Então, assim, eu digo que essa parte do desenvolvimento emocional dos soft skills dele, quanto antes a pessoa for exposta a isso e treinada para isso, sem dúvida alguma, ela vai ter muito mais controle de si mesmo. Saber lidar com as próprias emoções é uma coisa psicológica, de uma pegada de terapia mesmo. Saber lidar com as próprias emoções e controlar muito melhor a própria vida. Isso em todas as esferas, não só na profissional, né? Mas, por exemplo, se a gente for colocar uma situação prática, né? Onde você está com seus chefes e a pessoa que eu já vi acontecer, e muito, muito isso, muito mesmo. A pessoa, né, naquela parte do on the job que nós falamos, a pessoa ela já não tem a formação financeira e ela tá ali no on the job e ela precisa bater meta, tá com o chefe ligando para ela de 5 em 5 minutos, cadê o pedido? Não veio, tava aquele fechamento de mês de curto prazo que todo mundo já passou. Se ela não tiver um controle emocional bem desenvolvido ali, ou ela vai mandar o chefe para aquele lugar, ou ela vai meter os pés pelas mãos num investimento ali que não estava autorizado a fazer, ou até estava autorizado a fazer, mas vai fazer de forma errada. Por exemplo, ela tem ali, eu vou te dar 5% do valor do pedido para a gente gerar uma ação de sellout aqui, por exemplo. E essa ação de sellout vai durar uma semana. O vendedor, sabendo que ele já está meio ali, sem a rédea da situação, lança essa ação por 2 semanas e não por uma. Então ele vende muito mais com desconto e aí não tem o lastro para arcar com aquilo. Foi o quê? Uma falta de controle, na minha interpretação, isso é uma falta de controle da pessoa dizer, chefe, você sabe que é errado, eu não posso fazer isso e dessa linha eu não posso cruzar. Se você está me autorizando, no máximo você me manda um e-mail e assume que você está me determinando uma ordem aqui para eu fazer algo que está fora da minha alçada. Agora, quantas pessoas têm coragem de falar isso e fazer isso, né? Ou até habilidade, né? Habilidade, claro. Mas é um misto, né? Um misto de coragem com habilidade. A gente sai do soft skill um pouquinho, mas vai também para a personalidade de cada um, né? Então, eu vejo que, principalmente na base é super importante, mas para a liderança é muito mais importante, porque você está diretamente envolvido com a vida ali, o sentimento, a sensibilidade das pessoas, né, que você lidera. E por muitas vezes a gente erra nisso. A liderança não é perfeita. Eu falo por mim, mas trabalhei com muitos líderes também que tinham gaps nisso. E faz parte, porque a gente também vai sabendo que o outro é imperfeito, a jornada para mim fica mais fácil. Falou, claro, não partindo para uma coisa de agressão, assédio moral, desrespeito, faz parte ali. A pessoa erra também, né? Então, o desenvolvimento disso quanto antes na base é fundamental. Cara, uma das soft skills que eu adicionaria de maneira estruturada seria escutativa. Sim. Porque, principalmente para quem vem da área comercial, que geralmente a gente é estimulado a falar muito. Né? E às vezes o bom vendedor é o que escuta muito, sabe escutar, sabe interpretar, sabe concatenar e sabe propor algo estruturado, né? Acho que isso é uma coisa que nem tanta gente domina, além de inteligência emocional, escutativa, enfim, tem acho que essas habilidades de comunicação em geral, né? São soft skills. Sami, cara, primeiro assim,
até aqui, né? Obrigado demais pelo papo, né? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado. É muito legal que isso, a pauta desse episódio foi uma sugestão tua, Uhum. e que, cara, para mim foi uma bela coincidência, provocação e tal, porque quando chegou, né, para mim assim, cara, o Sami nem acredita, o Sami sugeriu isso aqui. E esse conteúdo de hoje é uma coisa que eu acredito demais, assim. Eu acredito demais. Eu também acho que tem uma lacuna muito grande. Eu também acho que falta padrão. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisava estruturar melhor. Tem uma oportunidade grande aí para resolver isso. Eu sou entusiasta disso, cara. Eu já fiz, além de dar aula na universidade, eu já fiz 2 iniciativas de cursos EAD, Uhum. né, para tentar apoiar, para tentar ajudar isso, para trade, para vendas. Então, eu gosto muito dessa temática, né? A gente na Sellers, a gente tem uma missão que é transformar o canal de distribuição. Uhum. Só que a gente não tem a pretensão que isso seja através de tecnologia puramente, né? A gente acredita que transformação ela é uma soma de ferramenta, mudança de cultura e educação, né? Então, tem essa soma, não? Seria a presunção muito grande dizer que só uma ferramenta ia transformar o mercado. Acho que tem muito mais coisa envolvida para que isso ocorra. Então, educação para a gente é uma veia forte, tanto é que a gente está na 3ª temporada de conteúdo. Enfim, a gente tem uma comunidade fechada de conteúdo. E para a gente fechar o nosso tema aqui, Sami, eu queria agora fazer uma projeção, né? Se a gente fosse olhar para o futuro, tu acha que essa solução, né, o curso superior, ele seria uma solução viável para o negócio? Ou se a gente ainda está muito distante dessa realidade, como é que tu imagina isso olhando para o futuro? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que é viável, sim, sem dúvida alguma. A gente precisaria, como a gente falou tanto aqui, né, elevar o sarrafo, até fazendo uma analogia com o futebol, né, que é muito fácil de todo mundo entender. Cada um tem seu time do coração. Quando a gente assiste um jogo, assiste a seleção, por exemplo, e vê uma pessoa errando um passe de 2 metros, batendo no lateral errado, cobrando escanteio errado, você fala, pô, mas a pessoa não teve categoria de base, não aprendeu, tal. Exato. É a mesmíssima coisa. Então, Exato. assim, a necessidade está aqui, ela é latente, ela existe. Uhum. Eu acho que o grande desafio para viabilizar e que a gente possa mudar isso, elevar o sarrafo da carreira de vendas mesmo, e o profissional de vendas ser alçado a nível de comparação com o médico, com o engenheiro, com o advogado, ela passa primeiro pelo convencimento das empresas, aqui falando de bens de consumo, né, do convencimento das empresas do RH, né, dos RHs, recursos humanos, e da diretoria comercial, de entender que realmente essa oportunidade existe. Eu acho que isso é unanimidade. Se a gente for conversar com de todos que eu já conversei, ninguém se opôs e, pelo contrário, incentivou bastante. Deles absorverem essa turma. Porque imagina você ter uma fornada, assim, uma nova turma de advogados saindo ao mercado e não haver absorção desses profissionais do mercado. Então, acaba acontecendo aquele efeito que a gente falou, né? A pessoa com diploma universitário, e, por favor, não me entendam mal, não é no sentido pejorativo, mas você sai com o seu diploma, você não encontra mercado de trabalho para aquela profissão que você escolheu e você vai atuar em outra coisa. Uhum. Então, e outra coisa, às vezes, menos nobre do que aquilo que você se formou. Uhum. Isso, com certeza, acontece para vendas também. Então, hoje, a gente tem uma massa, assim, um mercado que absorveria muito um profissional qualificado de vendas. Uhum. Não sei qual é o teto de voo disso, quanto esse mercado poderia absorver de novos profissionais, mas acredito que no futuro, isso ganhando... Porque começa assim, disso que a gente está fazendo. Acho que é o primeiro, talvez seja, né, o primeiro podcast identificando essa necessidade do mercado, que vai aumentando essa... é verdade e tal, e quem sabe isso um dia não chegue num proprietário, dono, enfim, não, nas pessoas que decidem sobre a criação de um curso universitário, e fala, pô, vamos estudar isso direito, a gente vai a fundo e faz um plano de negócios, tal, com público-alvo, tudo isso definido, como a gente sabe fazer tanto para o nosso negócio, né, mas faz para isso.
e isso venha a se tornar uma realidade para preencher essa lacuna. Então, assim, para o futuro eu acredito nisso, mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Não digo que vai ser para o ano que vem, mas eu estimar até o tempo eu acho difícil, mas de uma forma ou de outra isso vai cair, porque acho que com esse avanço tecnológico do e-commerce e tudo, a gente viu que a profissão do vendedor, a necessidade do vendedor vai continuar existindo forever, para sempre. Então, vai ser necessário que essa ciência, como movimenta tanto dinheiro de uma coisa tão importante como uma venda para uma receita de empresas multibilionárias, seu profissional na ponta, na linha de frente com o cliente, que representando a sua empresa, ele vai estar com muitos gaps, como a gente acabou de demonstrar aqui ao longo do podcast. Então eu acredito piamente que no futuro a gente tem sim que dar esse salto e vai ser muito viável essa formação acadêmica. Sami, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter topado, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. E já está convidado para outros episódios aqui, para a gente aprofundar pelo menos alguma dessas verticais aqui. Porque cada perninha dessa rende bons podcasts ainda, né? Certeza. Gente, obrigado por ter acompanhado aqui mais um episódio do Sellers Cast. Todos os contatos aqui do Sami aqui para achar ele, LinkedIn, enfim, vão estar disponíveis aqui. E espero que vocês tenham gostado. Coloquem comentários aqui, deem sugestões de novos tópicos. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, coloca aí. Se quiser fazer uma pergunta para o Sami, coloca um comentário aqui que a gente faz chegar nele e faz a resposta também voltar para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado por acompanhar mais um episódio aqui do Sellers Cast e até o próximo.